jogar esse livro pra você. Você esconde ele pra mim. Não deixa ninguém ver, tá? Segura, eu vou jogar. 1, 2. Memória, memória. Pedro não precisa disso. Você sempre querendo esconder essas lembranças ruins dele. Mas você esquece que essas lembranças estão salvas e sempre voltam à tona. Quieto! Seu papel é sempre questionar as vontades de Pedro, consciência. Mas o coração dele não aguenta mais essas memórias que tanto machucam. E eu me vejo na obrigação de esconder tudo isso. Em vez de você ficar aí falando, você podia me ajudar a esconder, né? Olha, memória, eu entendo que Pedro tem essas lembranças ruins, mas não adianta. Não adianta esquecer e fingir que isso nunca existiu. Pedro tem que aprender a conviver com essas lembranças ruins. Tudo bem, É isso que você tem que entender. Precisava de força. Silêncio todos. Você já percebeu? Nós, todos os dias, somos bombardeados com tantas informações vindo de todos os lados, da TV, do rádio, da internet principalmente. Perdão, eu fui entrando assim e acabei nem me apresentando. Meu nome é Pedro. É que há muito tempo eu venho me sentindo tão, talvez como muitos de vocês, perturbado com tantas vozes internas e externas que direcionam o meu comportamento, minhas decisões, pensamentos que passam pela mente em segundos, minutos, horas. Agora, para piorar, meu amigo Ricardo vem me falando sobre mudar a minha vida e o que eu preciso fazer para ir para o céu quando eu morrer. Como se eu tivesse que tomar essa decisão. Mas como eu vou tomar essa decisão? Minha mente está confusa. O coração. O coração do homem é controlado por tantos sentimentos. As decisões são tomadas de acordo com as informações que vêm até nós e passam pela vontade. A vontade afeta a consciência. E a consciência, por sua vez, também afeta a vontade. E as duas afetadas, consciência e vontade, fazem com que a memória controle tudo que a mente tem dentro de si. E a mente, que busca manter todas as emoções em ordem, mas ela mesma se encontra em total desordem e estagnação. O rapaz colocou a mão no cabo aqui do microfone dele A emoção controla a vontade. E tudo isso
se faz enganoso. Só colocar a mão aqui, eu vou ver. Enganoso é o coração do homem. Sim, mais do que todas as coisas. Sim, enganoso é o coração do homem, mais do que tudo. Até porque aquilo que é bom, que eu quero fazer, eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer e não devo, esse sim eu faço. Vontade desordenada, emoção controlando o que não deveria, memória alterizando a consciência, o coração que deveria se complementar pela razão, rege as decisões moldadas e pré-definidas de acordo com tudo que apresentam a nós na minha vida. Agora me diz uma coisa: como a mente define o que é certo e errado? Certo e errado para quem? E por quê? Mas eu admito, eu tenho que tomar uma decisão. É que há muito tempo a razão vem perdendo para todo esse conflito interno. A natureza humana. Nascer, crescer, renascer, evoluir e elevar quem sou. Mas sozinho? Não. Sozinho eu não posso, eu não consigo. É uma decisão difícil de ser tomada com tantas vozes direcionando a emoção, a consciência, a vontade. O que eu sou. Eu tenho que tomar uma decisão. E tem que ser a melhor decisão para que a minha vida não seja, enfim, em vão. Muito bem, vamos começar a reunião. Por favor, senhores, organizem esta sala, organizem essas cadeiras um pouco mais atrás, por favor. Mas por que você é tão pesado assim? Senhor Consciência, o que está acontecendo? Tome o seu lugar. Essa bolsa não estava tão pesada assim antes. Senhor Vontade, por favor, me ajude. Por que você é tão pesado? Pronto, senhor Consciência. Preciso fazer um pouco mais de exercício, não? Pode continuar, gente. Senhores, bom, nós estamos aqui hoje para tomar uma decisão. Como vocês ouviram Ricardo dizendo a Pedro que ele precisa decidir algo importante na sua vida. E para isso nós estamos aqui, nós que somos os elementos que fazemos parte de Pedro. Vamos dar início à reunião. Bom, eu sou o Senhor Mente e eu estou presente. Senhor, a emoção? É sério isso? Não está vendo que todas as cadeiras estão ocupadas? É óbvio que estamos todos presentes. Tá bom. Presente. Sempre é, não? Questão de ordem, senhora emoção. Senhora memória? Senhora memória! Me desculpa, eu tô com uma música muito legal na minha cabeça. Eu até... Presente. Muito obrigado. Senhor vontade? Presente. Que luxo, cara. Elegante. Senhor coração? Estou aqui. Senhor consciência? Aqui. Muito bem, todos presentes. Espero que agora acordada. Senhora memória, por favor, leia a ata da nossa última reunião. Bom, no dia 1º deste mês, nos reunimos e discutimos sobre o jogo de futebol da empresa. A senhora Emoção queria ir porque seria muito divertido. Eu lembrei a todos como jogamos mal no jogo passado.
você precisava de força. O senhor Consciência nos disse que seria errado mentir para escapar do convite. E após uma breve deliberação, votamos e decidimos aceitar o convite para o jogo. Outro assunto foi o que sentimos em relação à nova secretária. Júlia! Sentimento expressado pela senhora Emoção. O senhor mente concordou que ela é atraente. E não há nada de errado em serem amigos. Claro, absolutamente. Mas não temos a intenção de sermos mais do que apenas amigos? Claro que não. O senhor Coração nos disse que já fazia tempo desde que nos sentíamos desta maneira. A diretoria concordou sobre a satisfação em ver o interesse que ela demonstra. Mas o senhor Consciência nos censurou por termos esse tipo de pensamento. Pois isso machucaria a esposa se ela soubesse. Pois eu sugiro que retire isso da ata. Não. Todos sabem que a ata não pode ser alterada. Exatamente. Por favor, senhor, à vontade. Já discutimos isso diversas vezes. Nenhuma ata pode ser alterada. Senhora Memória, por favor, continue. Após a sugestão do senhor Coração, o assunto foi adiado até a próxima reunião. Finalmente, a senhora Emoção nos contou sobre sua alegria em ganhar na loteria. Foi divertido. E sugeriu que deveríamos fazer isso mais vezes. Porém, o senhor Mente nos lembrou que as chances de ganhar são pouquíssimas, mas que jogar parecia satisfazer uma necessidade interna da diretoria. O senhor Consciência concordou, mas advertiu que isso poderia se tornar um hábito. O senhor Coração disse que valeria a pena correr esse risco, e que o senhor Vontade pode parar na hora que quiser. Claro, pois eu, vontade, tenho total controle sobre mim. Decidimos dar ao senhor Vontade permissão para agir conforme o seu critério. O senhor Consciência fez uma solicitação de adiamento seguido pelo senhor Mente e então foi aprovado. Respeitosamente, lavro a presente ata nesta data. Senhora Memória, primeira secretária. Muito obrigado, senhora. Ai! Desculpa. Olha! Por favor, senhora à vontade, por favor, controle essa senhora. Por favor, pela ordem. Que negócio sem Sempre é. Bom, se todos aprovam a ata que acaba de ser lida, digam sim. Sim. Alguém discorda? Tem alguma coisa a acrescentar? Aprovado. Bom, senhores, antes de tratar de um novo assunto, eu gostaria de retomar um pouco mais antigo, que é justamente esse que Pedro vem falando e tem incomodado bastante, que é sobre o que Ricardo, seu amigo lá no trabalho, tem falado com ele a respeito de tomar uma decisão, e diz que essa decisão será muito importante e vai mudar a vida dele. Ricardo, o fanático religioso cheio de moralidades? De novo, essa mesma discussão. Gente, vocês não percebem. Ele quer fazer de Pedro um puritano. Pedro deixará de ter amigos e será um escravo religioso. Nós não devemos insultar Ricardo assim. Tenho que lembrar como essa discussão geralmente termina. Não altere ainda mais. Senhores, por favor, se os senhores me permitem, eu gostaria que essa diretoria ouvisse o que Ricardo tem a dizer. Ricardo, Memória, Ricardo é sempre um bom amigo, tem que ser respeitado. Aliás, senhora Emoção, vive acusando Ricardo de querer transformar Pedro em um puritano, fanático religioso. Mas se esquece que são os amigos de Pedro é que estão levando ele para a perdição. Estas amizades, sim, têm levado ele para um mau caminho. É verdade. Eu vejo aqui várias ocasiões em que Pedro não pôde dizer quando seus amigos lhe ofereceram drogas, bebidas, o levaram para a casa de prostituição. Mas se dissermos não a eles, nós perderíamos as nossas amizades. Justamente. Sim, mas isso não é ser escravo? Não é isso que o Sr. Mendes está tentando nos dizer? Exato. Vamos deliberar, por favor, venham aqui. Vamos pensar.
bem? Sinceramente, continue. Muito obrigado. Vamos retomar então essa deliberação a respeito do Ricardo, não? Só um momento. Eu gostaria de deixar registrado, registra aí, gente, por favor, que eu odeio falar sobre esse assunto. Ai, vocês sabem que esse assunto me dá, sabe, um nojo assim, registra aí, por favor. Que fique registrado que a senhora Emoção aceita ouvir os argumentos sobre protesto. Continue somente. Registre aí. Vamos Tenha a continuar. palavra. Não, só um momentinho, peraí, eu lembrei de Sim, um deixa assunto eu muito continuar. importante. Vontade, Fala. por favor. Vem aqui, vamos conversar rapidinho. O que você quer? Você não quer comentar, assim, o que nós vimos hoje de manhã? A Júlia. Júlia. Blazer preto. Blazer preto. Vestido bege. Vestido bege. Bem bonitinho. Verdade. Eu até chamei vontade pra ver, porque vai que, né? De repente, vai Uma que boa rola. memória. Uma boa memória. Alguma coisa. Não sei. Continue somente. Sim, senhor coração. Bom, Ricardo tem me contado, tem falado com Pedro, sobre como esse tal de Jesus tem mudado a vida dele. E ele me perguntou se eu achava que eu era uma boa pessoa. É claro, senhor coração, que eu disse que sim, não? O que mais poderia dizer? Nós fazemos boas ações. Não matamos, não roubamos. Enfim, somos uma boa pessoa. Foi o que eu disse para ele. E aí ele me perguntou se eu alguma vez já havia mentido. Nós já mentimos. Várias vezes. Mas geralmente por bons motivos. Foi o que eu disse, senhor consciência. Mas aí, sabe, eu tive que admitir que uma pessoa que mente, ainda que uma pequena mentira, é uma mentirosa. E aí ele me perguntou se eu já havia roubado alguma coisa. Com certeza tem várias canetas em casa que nós roubamos do escritório. Sempre que vamos ao mercado, pegamos mais sacolas que o necessário. Sim, mas isso está relacionado ao trabalho e às nossas necessidades, então tudo bem. E aquela vez que recebemos um Pix por engano e não devolvemos? Ninguém pediu de volta. Como ninguém pediu de volta, achamos que não sentiram falta, né? E com certeza no ano passado, quando declaramos nosso imposto de renda... Fala sério! Isso é sério! Senhor memória, senhor consciência. Então tivemos vários erros no nosso passado. Sim. Sobre tudo isso, o Ricardo me perguntou o que isso faz de mim. O que isso faz de nós? O que isso faz de Pedro? Senhores, nós acreditamos que cometemos pequenos delitos, pequenos erros, pequenos pecados, coisinhas insignificantes. Mas Ricardo tem dito que todo pecado é pecado, não importa o tamanho. E o menor delito, o mais insignificante que pareça, já nos faz pecadores, indignos de sermos salvos. Agora, espere um pouco. Talvez nós tenhamos roubado alguma coisa no passado, mas isso não nos torna ladrões. Isso não nos faz uma pessoa digna de ir para o inferno. Foi isso que eu disse, senhor consciência. Mas aí Ricardo me fez uma pergunta.
eu tenho que cometer para então, aí sim, eu me tornar um assassino? É como a árvore. A árvore produz frutos pequenos e frutos grandes, bons e maus, frutos de toda espécie. Mas o que a árvore é, não muda. Senhores, vocês não percebem o que ele está fazendo? Deveríamos todos estar contra essa insinuação de que tudo isso nos transforma em uma má pessoa. Certamente nunca matamos ninguém. Então por que deveríamos dar ouvidos ao Ricardo? Sinceramente, por que gosta tanto do Ricardo? Desde quando são tão próximos? O Ricardo é um crente. Desses crentes preconceituosos, a senhora é memória, a senhora sabe como eles são. Se acham melhores do que nós, só porque vão à igreja. Verdade. Vocês sabem, temos ido à igreja, não temos? Vamos ver. A última vez que fomos à igreja, tínhamos 16 anos. Me desculpem, essa não conta, era melhor. Antes disso, fomos quando tínhamos 12 anos de idade. 12. Essa também não conta. Era um casamento. Eu tenho certeza de que há alguma coisa aqui. Ah, achei. Fomos batizados quando éramos crianças. Então tá tudo bem. Isso não nos ajuda em nada. Ai, tá bom, pessoal. Eu não tô gostando do que tá acontecendo aqui. É sério, isso aqui você tá, enchendo o saco. Ai, vamos falar de outro assunto. Sei lá, esparecer, sabe? Consciência. Vamos conversar, consciência. Vamos falar sobre a Júlia. Muito mais interessante. Não, nós estamos empenhados em discutir a questão. Eita, Não acho que tenha terminado, senhor Leite. Por favor, continue. Muito bem. É justamente sobre isso que eu estava lendo aqui nesse livro. E me veio o que Ricardo me questionou a última vez, justamente sobre isso. Ele me perguntou se nós já havíamos desejado sexualmente uma outra mulher. Ah, assim como a Júlia? Júlia. Novamente, senhora memória, você não está ajudando. Não. Está ajudando sim, senhora emoção. Veja bem. Segundo Ricardo, a Bíblia diz que isso faz de nós adúltero. E em apenas 3 dos 10 mandamentos, em 3 dos 10 mandamentos já nos demos muito mal. Nós já nos tornamos com isso mentirosos, ladrões e adúlteros. Senhor coração, você não está vendo isso? Vendo o que, consciência? A luz. Olha. Senhores, uma questão de ordem aqui. Isso me parece um novo assunto. E não acordamos em tratar um novo assunto. Eu prefiro que decidam isso um outro dia. Muito obrigada, uma pessoa sensata. Ótimo, então vamos pôr um fim a tudo isso. Não. Esse assunto é antigo. Senhora memória, nós já discutimos sobre isso antes, não discutimos? Vamos ver. De acordo com a ata de 16 de março, discutimos sobre a conversa que tivemos com Ricardo, referente ao que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. O que ele disse? Vamos escutar. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível,
Ele deixou o céu, nasceu de uma virgem, veio para esta terra e viveu uma vida sem pecados. E então ele morreu em uma cruz, pelos pecados da humanidade. E de acordo com a Bíblia, ele ressuscitou 3 dias depois e oferece vida eterna a todos aqueles que creem. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Olha, Pedro, sei que você tem dúvidas e que ouviu a vida toda que ser bom e não fazer mal para as pessoas te garante ir ao céu, e que pagar certas penitências ou fazer boas ações aliviam a conta que temos de pagar para irmos ao céu. Mas a verdade é que somos pecadores e por isso pecamos. Nada que fizermos por nós mesmos nos garante a vida eterna. Bem, aí está, senhores. Na minha opinião, este é um assunto já tratado. Eu concordo. Eu concordo, senhora Memória. Mas eu sou a mente aqui. E a minha função é colocar em ordem todos os nossos elementos. Então, eu levanto uma questão. Se nós estamos corretos, se nós estamos certos em decidir por Pedro que ele leve a vida dele como está levando, não precisa de nada, toda religião leva o homem a Deus, é só ser uma boa pessoa. Afinal de contas, pequenos delitos como esses não levam ninguém ao inferno. Então vamos ser uma boa pessoa, vamos viver, morrer, e quando morrer, e todos morremos com ele, estará tudo bem. O que perdemos? Nada. Mas a questão é, e se que o Ricardo tem dito ao Pedro for o certo? E se nós estamos errados? E se o que temos decidido por Pedro for errado e ele está certo? De que para viver a vida eterna com Deus após a morte somente por meio de Jesus, e se ele estiver certo? Bom, se ele estiver certo, nós estamos correndo um risco muito grande. Não haverá retorno. Eu tenho conversado muito com o Ricardo a respeito. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Essa decisão tem que ser mesmo agora, pois uma vez morrendo um homem, não volta a viver. Exato. Temos que decidir em vida. Uma vez morrendo o homem, ele não volta a viver. E temos que decidir isto em vida. Tenho conversado com ele e nós temos que tomar uma decisão. Você já disse isso. E o que mais o Ricardo te disse? Ele disse que qualquer pecado, Senhor Consciência, por menor que possa parecer, é pecado. E que por nós mesmos nós não temos condições de sermos salvos. Ter a consciência limpa? Eu tenho uma consciência limpa. Mas de que adianta ter uma consciência limpa e na verdade lá dentro da sua mala você tem muita coisa lá escondida, muita podridão? E a memória? Ajudando a esconder as coisas ruins de Pedro lá no fundo, para que ele tenha uma consciência cauterizada. E a emoção? A emoção, disfarçando as coisas ruins da vida de Pedro, para que ele tenha uma vida tranquila e viva bem. Nada disso adianta. Só há engano.
Isso nos faz pecadores sem salvação. Culpados! Nós somos todos culpados. Por que você sempre faz isso? Faço o quê? Consciência, não importa o que aconteça, você sempre nos acusa de sermos culpados. Você acha que roubar uma caneta pode levar um homem para o inferno? Você não percebe? São coisas triviais. Exatamente. Por que você sempre faz isso, Consciência? Eu? Sim. Você sempre faz uma tempestade no copo d'água sobre tudo que fazemos. Nós fazemos coisas boas para compensar as más. Isso mesmo. Memória. Olha aí as coisas boas que fizemos pelas pessoas. Vai. Veja se temos. Nós temos um problema. Sempre assim? Eu vou ter que reiniciar. O que está acontecendo? Como assim? Eu não sou uma má pessoa. Será que eu não vou encontrar nada na minha memória que deixa a minha consciência tranquila e meu coração alegre? Eu faço coisas boas. É claro que, ao mesmo tempo, às vezes, como todo mundo, eu faço coisas ruins. Por exemplo, eu sempre ajudo as pessoas. Eu sempre posto na internet para que todos vejam como eu sou bom. Eu sou bom mesmo. Vontade. Sempre pensei que tinha controle sobre mim mesmo. Mas não. Não consigo conter o meu desejo de agir. Mas se minha esposa não tá vendo, então que mal tem? Na verdade, eu não passo de um pecador mesmo. O tempo todo estou pecando. Sempre cometo pecados. Sejam grandes, pequenos, ocultos. São todos pecados. Eu confesso. Eu sou a vontade do Pedro, mas eu não me controlo. Eu sou controlado pela emoção. Sigo os desejos de um coração enganoso. O tempo todo sinto vontade de beber, usar drogas, mentir. Quantas vezes já me droguei, menti, omiti. Quantas coisas erradas fazemos durante a vida e fingimos que está tudo bem. Quantas vezes já tratei minha esposa mal, omiti que estava trabalhando, mas estava com outras mulheres. Eu não fiquei com todas elas, mas todas eu desejei. Será que, mesmo sendo uma pessoa boa, eu não posso de um pecador indigno? Faz isso! Checkmate, Senhor coração. O
que acabamos de ver e ouvir aqui, com a ajuda da senhora Memória, são os nossos pecados. É o que somos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte? Morte? Morte. Morte. Isso é só a opinião do Ricardo. Ricardo é um homem fraco. É uma religião, tanto quanto o aleijado precisa da muleta. Por que é tão importante para esses crentes que todos creiam no que eles creem? Por que nós estamos deixando nos afetar? O que há com você, a emoção? Tenha vontade. Controle a sua emoção. Se acalma! Perceberam? Quando está todo esse afã, toda essa confusão, é isso que acontece. Mas, Senhor, consciência, por que não nos diz qual é o problema? O problema, senhores, é a culpa. A culpa. Se Ricardo estiver certo e o padrão de Deus for a perfeição, todos nós aqui sabemos que nós não nos encaixamos neste padrão. Sr. Nate, a razão pela qual quer discutir isso é porque o argumento de Ricardo é lógico. Se Deus nos julgar utilizando os 10 mandamentos, então somos culpados. Iremos enfrentar o dia do julgamento. Ainda que tenhamos cometido um só delito, mas com certeza não há um só homem que não tenha cometido um delito sequer. Não nos repreenda. Eu estou insultado com a opinião do Ricardo. E o que ela diz? Que Deus mandaria qualquer um para o inferno. Inferno? E o que você está fazendo? Deus nos amou tanto que mandou seu Filho para morrer por nós, para nos livrar do inferno, porque Ele é justo, tem que punir o pecado. Jesus Cristo veio à Terra para estar em nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. Que a gente ensina, coração. Você acha que não importa? É isso que você acha, seu coração? Você acha que isso é ridículo? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu não vou aceitar que essa diretoria seja enganada por mentiras e mitos. Isso acaba aqui. Senhor coração, me diga, do que você tem medo? Senhores, nós temos que tomar uma decisão para a qual não estamos preparados. Senhor coração, vontade, senhor emoção, não querem discutir isso, porque sabem que temos vivido como Satanás deseja. Temos corrido de Deus por muitos anos. Nós? Nós, Senhor consciência. É você quem decide o que é certo e errado para essa diretoria. É você que sempre votou tudo que nós fazemos aqui. Então entende. Senhor coração, realmente você está certo, mas eu tenho visto a luz. Olha, me perdoe por não ter dado um conselho sábio antes a todos vocês, mas
é porque eu não sabia o que era bondade, pois eu nunca havia conhecido verdadeiramente a Deus. O Senhor Consciência está certo. Nós raramente fazemos uma oração em nossa vida. E as únicas vezes que usamos o nome de Jesus Cristo foi sem conhecimento do que Ele realmente é. Espera um minuto. Estamos repreendendo por não sermos fanáticos religiosos como Ricardo. Religião não tem nada a ver com isso, Senhor Vontade. Nada. A Bíblia é clara em dizer e em mostrar que religião alguma é capaz de levar o homem a Deus. Somente um relacionamento íntimo do homem com Deus em Jesus pode levar o homem ao céu. Como, senhor Mendes? Como se pode ter um relacionamento com quem a gente nem consegue ver? Pela fé? Fé cega. Fé cega não. Fé cega não. Fé equilibrada, senhores. Fé racional. Eu tenho que admitir. Eu andei curioso sobre Ricardo e a sua fé. Sobre o que ele anda falando e sobre esse tal de Jesus. Enquanto nós estamos discutindo tudo isso aqui, eu estive analisando e observando este livro. Este livro que eu achava que era tão retrógrado, ultrapassado, cheio de fábulas, mentiras. Mas eu, usando a lógica, estive analisando e veja, não é possível que seja mentira. Esse livro ele fala sobre um homem chamado Jesus que viveu, morreu e ressuscitou. E ele foi enviado por Deus, sendo ele o Filho de Deus, para morrer pela humanidade. Pasmem, senhores, parece uma historinha, mas os homens que contaram isso eram covardes, mas deram a sua vida por essa mentira. Mais de 500 pessoas viram este homem ressuscitado. Muitas pessoas o viram. Documentos, cópias, a história, a fé mostra que esse livro é um documento verídico. Eu confesso, eu acredito. Eu acredito, mas eu sou apenas um membro dessa diretoria. E a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, alma e espírito. E como eu já disse, eu sou apenas um. Isso diz respeito a todos nós. Bom, é óbvio que temos quebrado outro mandamento. Memória, de que lado você está? Eu? Eu não estou do lado de ninguém. Nós temos que admitir que as minhas gravações e registros mostram que nós temos quebrado a lei de Deus. Nós pecamos. Baseado nisso, algo precisa mudar. Eu não quero mudar. Eu também não. E o que vamos fazer, então? Vamos aos fatos. Aos fatos incontestáveis. Nós somos pecadores. Isto já está muito evidente. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, por nós mesmos não podemos nos salvar e estamos perdidos. Mas a Bíblia também diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós e traçar o caminho de volta para Deus. E então agora eu tenho um caminho livre por meio de Jesus. E para isso eu preciso aceitar o presente. Aceitar o presente que Ele nos deu.
aceitarmos a Jesus como o único Senhor e Salvador, estaremos condenados e iremos enfrentar o julgamento. Eu acredito, irmãos. Está feliz agora? Mas você realmente acredita, Senhor coração? Porque se você acreditasse, as suas ações provariam isso. Esse é o papel da vontade. Meu papel? O meu papel nessa diretoria é fazer só o que vocês me dão permissão para fazer. Examine a si mesmo, Senhor coração. Você realmente crê em Jesus Cristo? Porque se você crê, seu estilo de vida provará isso. O que você quer dizer com isso? Senhora memória, você tem tudo gravado aí no seu computador. É verdade. Todos os nossos pecados, por mais que já tentou apagá-los, muito bem que eu sei, porém não conseguiu, pois estão nas nuvens e não dá para encobrir. Eu não sei do que você está falando. Ah, não sabe. Sabe sim. Sabe toda vez que eu olho para o Senhor coração. É verdade. Diga! De quem foi aquele funeral que fomos aos 16 anos? O que aconteceu naquele dia que nos fez tanto odiar a Deus assim? Não, eu não posso. Como assim não pode? Como assim não pode, memória? Como assim não pode? Deixa que eu faça então. Não! Mente! Sim. Não! Eu quero. Faça essa memória. Onde você vai, memória? Senhora memória, o computador está Memória, o computador está aqui. Memória? Memória, não. Como assim? Como assim? Vocês estavam juntos nisso? Por isso que estava tão pesado? Não. É por isso que estava tão pesado. Eu não sabia o porquê. Eu não acredito. Estava aí o tempo todo. Eu vou contar para vocês. Pedro estava só se divertindo na sua casa. Apenas se divertindo. Poucos amigos, música, bebidas. Eu me lembro que estava chovendo naquela noite. Os nossos amigos... Sim, esses amigos que o Senhor Vontade tanto defende, que nós não podemos perdê-los, mas que sempre nos levaram para os maus caminhos. Esses amigos. Eles nos apresentaram as drogas, novas ideologias, nos influenciaram a tomar decisões que nos trouxeram até aqui. Mas de repente, os pais de Pedro vieram mais cedo para casa. Houve uma briga, porque Pedro estava com bebidas e outras drogas. Seus pais não aceitaram aquilo. E houve uma confusão. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu vou fugir dessa casa para nunca mais voltar. Vocês não me deixam eu ser o que sou. Eu odeio vocês. Pedro saiu correndo de casa, mas o traficante a quem ele estava devendo apareceu lá. Calma, cara. Eu vou te pagar. Calma. Não precisa isso, cara, não. Que isso, cara? Calma, cara. Não precisa disso. Pai. Pai, não. Pai de Pedro entra na frente, leva os tiros no lugar do filho. Pai, me perdoa, pai, não foi minha intenção. Por que eu fugi de casa? Por que você me seguiu? Eu pensei que aqueles caras eram meus amigos. E aquele traficante. Me perdoa, pai. O Senhor entrou na frente para me proteger. Era para ter sido eu. Deveria ter sido eu. Por isso, desde então, o Senhor Coração vive assim, com a muleta das desculpas e do desgosto.
Veja, isso é o Evangelho. Esta triste história de Pedro remete ao que Deus fez por nós. Quando Deus enviou Jesus para pular na frente da morte e morrer no lugar de todos nós, para que tivéssemos salvação. Deus me perdoa. Me perdoa por ter fugido de ti todos esses anos. Deus, eu preciso de ti. Eu estou perdido sem você. O que eu faço agora? Abra a porta. Deixe Jesus entrar e se tornar o presidente dessa diretoria. Deixe entrar. Porque isso depende de mim. Sr. Mendes se convenceu pelo testemunho de Ricardo e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu me convenci pela luz. Senhora, emoção, sente remorso. Senhora, memória, sabe que cometeu os pecados. Senhor, vontade, imagino que Ele queira, mas essa decisão tem que vir do coração. Eu renuncio essas emoções falsas, baseadas em memórias selecionadas e atitudes erradas. Quero ser feliz de verdade. Eu acredito em Jesus. Eu renuncio todo o peso da minha consciência. Agora, meus erros são prova e testemunho do que Jesus Cristo fez por mim. Hoje, pelo perdão de Deus em Cristo Jesus, não tenho mais uma consciência cauterizada. Se leve. Eu renuncio à busca por omitir os meus erros. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que é o que Jesus fez por mim. Eu também renuncio. Eu não quero mais ser o agente organizador disso tudo. Eu não posso. A partir de agora, a mente de Pedro passará a ser a mente de Cristo. E que Jesus reine em todas as nossas decisões.
Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Agora eu vejo